Sabe qual é a criatura mais interessante na minha opinião? Isso mesmo, os vampiros. Criaturas noturnas poderosas que vagam por aí sugando o sangue de suas vítimas e vivem em belos castelos isolados e ainda vivem por centenas de anos ou até milhares. Quem não gostaria disso? Popularizados pelo livro Drácula de Bram Stoker, os vampiros sempre tiveram presentes em todo tipo de mídia: livros, filmes, mangás, animes. Os mais conhecidos são Drácula, Nosferatu e Lestat nos filmes, Alucard em jogos e animes, dezenas de livros, novelas e contos, tem o RPG Vampiro a Máscara e o jogo de videogame, e por aí vai. Não tem discussão, os vampiros são, com exceção desse aqui, incríveis. Porém, com o passar dos anos, os vampiros tiveram que sofrer modificações para não se tornarem obsoletos. E rapaz, coitado deles. Vamos pegar o vampiro que popularizou os vampiros, Drácula, de Bram Stoker. Analisando suas características principais, podemos ver o estereótipo que todos temos dos vampiros. Por exemplo, ele é muito pálido, não tem reflexo no espelho, possui caninos avantajados em comparação aos outros dentes, vive em um castelo na Transilvânia, pode se transformar em um morcego, ao morrer vira pó. Possui super força, velocidade, durabilidade, etc. Dorme em um caixão. As fraquezas também são as clássicas que todo mundo conhece. Tem medo de cruz, fugindo ao ser confrontado com ela. Estaca em seu coração será eficiente e fatal. Possui fraqueza ao fogo também. Alho e água benta afugentam ele, podendo ser usado por pessoas ou proteger certos locais. Para finalizar, o que transforma o Drácula de Bram Stoker em um vampiro único são: a luz do sol não o mata, mas o enfraquece, removendo boa parte de seus poderes. Precisa ser convidado a entrar em um estabelecimento, não podendo invadir. Controla vários animais, como lobos e morcegos. Tem uma mente infantil. Esse foi o vampiro que popularizou os vampiros na mídia geral. Drácula é um clássico, todo mundo conhece ele, fim de história. Porém, depois da popularização da mídia, as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira delas até que faz sentido: vampiros dormem durante o dia e acordam e caçam à noite. Ao contrário do Drácula, a luz do sol é mortal para eles, queimando e transformando-os em pó. Até aí tudo bem, nada de anormal. Mas por alguma razão, prata passou a ser fatal aos vampiros. Mas por que prata? Pensei que essa fosse a fraqueza dos lobisomens. Não faz sentido nenhum vampiro terem fraqueza a prata. Lembra dos crucifixos que eu falei antes? Pois é, não precisa ser mais uma cruz mesmo, mas um objeto que pareça com uma cruz já pode se afugentar os vampiros. Uma fraqueza idiota dos vampiros e que, segundo o folclore antigo chinês, se um vampiro se deparar com um saco de arroz aberto, ele teria que parar para contar todos os grãos do saco. Mas que criatura estúpida para contar quantos grãos tem um saquinho? Como você vai manter o respeito de um ser da noite que suga sangue por aí, fazendo ele contar grãos de arroz em um saquinho? Outra fraqueza estúpida é a água corrente. Vampiros não vão conseguir atravessar um rio, tomar banho, lavar as mãos. Ao invés de se transformar em um vampiro, ele devia virar um porco. Faz mais sentido. Vai caçar um vampiro e não tem nenhum objeto que é forte contra vampiro? Não tem problema. Um tiro comum também funciona, segundo algumas histórias. Outra fraqueza ridícula é que vampiros precisam dormir em sua terra natal. A maioria carrega caixões cheios de areia da terra natal deles, o que na minha opinião é uma fraqueza. Toda vez que o vampiro for mudar de cidade, ele tem que carregar um caixão cheio de barro fedorento por aí. E para piorar, com o passar dos tempos, os vampiros inventaram de criar tretas com todo tipo de criatura. Tem os humanos, que te caçam a qualquer instante. Tem lobisomens que te odeiam com todo o ódio do mundo, não sei o porquê. Existem filmes como Anjo da Noite e Crepúsculo que mostram essa rivalidade, mas não sei como ela surgiu. Em versões mais modernas, animais também te odeiam, pois você é um ser morto e a natureza também não te reconhece. Múmias e fantasmas também odeiam os vampiros. Se os vampiros fossem na escola, ele seria aquele rapaz que sofre bullying de todo mundo. E para finalizar, existem alguns contos que se você matar um vampiro que transformou os outros em vampiro, automaticamente todas as pessoas que foram transformadas morrem. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Eles têm medo de sol, água, objetos religiosos, prata, estaca de madeira, espelho, alhos, não podem atravessar água corrente, podem ser assustados por engano, todo mundo odeia eles, tem que dormir em um caixão cheio de areia, podem ser mortos com tiros, facas, estacas, ou pelo fato do papaizinho deles morrer para alguém.
e ainda tem que parar pra ficar contando arroz em saquinho? Essas criaturas têm mais fraqueza que qualquer outro ser mitológico já criado. Se eu fosse um vampiro, nem iria sair com medo do ar fosse me matar. Qual a conclusão que eu tiro de tudo isso? Ser vampiro é horrível. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.